Essa mulher falando apareceu só pra mim. Não, eu ouvi também. Também. Essa é a sua primeira, Alisson. É a primeira. É a primeira mão. A de cima. Não a outra. É a de cima. Do Hot 330, é isso? É, do Hot. Do Hot. A gente analisou e mas muito grande. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Ok, vamos lá então. 40 blinds, né? Mesmo sendo turbo aqui, bem ok. Abrir, rei dama off do TG. TG mais um, né, na verdade, porque tem um buraco. Pô, eu acho que o rei dama off aqui dá pra pagar todos esses caras com 10 blinds menos, né, e esses três aqui. E foldar para todos os outros. Flat do small. E flat do B. Essa que eu falei com o Alisson, eu gosto de jogar ela de duas formas. Quando tem flat do small, assim, principalmente contra EP, eu acho que o range nunca é muito fraco. Acho que o flat do small tende a ser mais valor do que ser mãos assim especulativas. Então eu prefiro jogar por estar bem dito, assim. Eu prefiro jogar essa mão, tentar finalizar ela o quanto antes e não me deixar entrar em situações depois que vai me trazer mais dúvida, vai me colocar para pensar mais nas outras streets. Porque o range mais forte, em teoria, é o meu, né? Que estou abrindo do TG, que sou o agressor. Por exemplo, se eu tivesse aberto aqui de late position, eu sempre vou de check atrás, por ter a equidade de ter o segundo par, né? E também ter uma equidade da broca aqui, para acertar o nuts. Agora eu acho que aqui, por ter todo esse fator de ser o agressor, de poder blefar, transformar em blefe a minha mão, que tem um certo valor, contra os blinds, que vai ter uma representatividade bem boa, aí eu prefiro sabetar, até mesmo para negar a equidade do Big, não dá free card também nesse turn para os dois. Que eu acho que aqui quase sempre os dois vão jogar de check, né? Eu vou estar em posição, então, tipo, sempre que a gente der check, a gente vai dar essa free card para eles. Então, eu costumo mesclar bastante. Tipo, eu jogo bastante de check, esse second par aqui, mas eu preferiria checar ele mais quando, por exemplo, eu tivesse um rei ou uma dama de paus, por exemplo. Que aí minha equidade pro turn e river vai ser bem maior ainda. Aí, sendo assim, eu prefiro CBtar esse board aqui, por ser um board mais meu. Então, eu faria assim, tipo, nada tão alto, fazer em torno de uns 35% a 40% aqui o CBR, faria em torno aqui de uns 35k, 40, mais de meio pote, deixa eu ver aqui. 30, uns 29, 30 mil mais ou menos. Um size bem ok de fazer aqui, sabetaria isso. Caso preferido de check. Ô, Eric, parece que tem uma galera que não tá ouvindo aí. Alô, quem não tá ouvindo? Tá muito bom o áudio. Mandaram aqui nas mensagens, mas agora eu não tô conseguindo acessar o chat. Deixa eu ver. Aqui. O Daniel não tá conseguindo ouvir, acho que o Thiago também não. Acho que Alô. tem que configurar assim, né? Eu acho que é só na hora de configurar. Tipo, na hora que entra, tem uns negocinhos que o próprio programa ele faz a configuração.
Tenta desse sair jeito. então da chamada, quem não está escutando, tenta abrir de novo. Ou então baixar o programa, né? Fazer a conta aí, que eu acho que o mais fácil, essa galera que está escutando bem aí, todos baixaram o programa e criaram a conta. Não entraram pela web, não. Eu baixei. Eu queria a conta no navegador porque não abriu o programa que eu fiz o download, mas. Pô, também. Beleza? Entra e sai de novo aí, Thiago. Sai e entra de novo. O Thiago tá escutando. Em cima tá escrito você. E aí tem um microfone, só que ele tá em cima. Tem a câmera e o microfone. Do lado direito aí tem escrito você. Aí você clica em cima lá e desbloqueia o microfone. Alô? Alô? Deixa eu ver aqui se ele tá bloqueado. Porque não tem jeito de saber qual é ele, né? Porque é como visualizador. Só se. Dá pra o administrador dá pra desbloquear, não dá? Desbloquear O microfone dele? Tem não? Deve ser Tá me ouvindo, problema galera? de microfone. Sim. Tô me ouvindo. Agora eu consegui, Mas que tô ouvindo. Beleza. Alô? Alô? Ai, tô me ouvindo. Tranquilo. Só o problema no microfone dele, mas ele tá escutando. Ele tá escutando também. Vai escutar, beleza. Pronto, passar então. Tá vendo a tela aí? Pra mim aqui tá aparecendo agora, tá abriu. Sim. Bugado, agora apareceu o nome de todo mundo na tela. Ai, voltou normal. Normal aqui. Aqui fica um negócio bizarro, ele fica aparecendo a imagem e tipo, ela some e rapaz. Ai, agora parou. Aí, beleza. Então, assim, só para ilustrar, se eu tivesse jogado o flop da forma que eu falei, que seria de C-bet, eu tivesse tomado call, possivelmente iria de check aqui nesse turn. Como não foi o caso, né, que o Alisson jogou de check, eu checkaria novamente nesse turn aqui, se a Aston chegasse de check em mim, mas ela já já chegou de lead, né, do small blind. Jogaria de call, igual ele jogou. E se a mão jogasse dessa forma, eu acho que não vai ter tantos bleefs na mão do vilão. Porque aqui fica muito Black Catcher total. Eu acho que essa galera desse nível, desses bainhos que a gente joga aí, que esses são micro e low, eu não vejo muito os caras ter potencial para poder value betar 2 pares em boards assim, sabe? Em boards que entrou flush, em boards que uma carta segue e eles não têm a seguida. Eu acho que eles vão mais, assim, o padrão desse tipo de jogador é mais ir de check call, sabe? E perder valor do que value betar esses spots, assim, que tem uma certa... que tem esse tipo de especificidade, sabe? Quando uma carta só segue ou tem boards com 4 cartas monotônicas, não vejo os caras ter potencial para poder value betar esse tipo de board, sabe?
Eu vejo mais, eu falo assim, o cara valor beta trinca nesse caso, valor beta dois pares e valor beta essas mãos assim, sabe? Que a gente vê que tem alguns spots assim que a gente consegue valor betar. Eu acho que a tendência desses jogadores mais fracos é mais ir sempre de check call nesse tipo de situação. Então eu preferia foldar mesmo aqui o river, né? Pagaria o turn ali e foldaria o river para esse size aqui de 60%, 70% quase do pot. Alguém jogaria diferente? Alguém também não gosta de se betar flop, prefere de check? Eu não vi como é que foi a sombra flop, só deu mini raise e A flop foi mini raise do TG e defesa só do big e do small. Aí o flop aí ele foi, todos checaram e ele preferiu checar também, entendeu? Entendi. Não, joga igual. É como Eu você betaria bem flop, pela mesma linha assim. Eu gosto do River bet eu flop. foldo. Mas o River eu foldo. River aí eu acho que eu foldo também. Só se eu tiver note do vilão. Sim. Aí então por esses fatores, sabe, que eu tendo a se betar mais, por ter vantagem de range, por poder transformar a minha mão em blefe depois, no turn river também, em situações que eu acho que eu posso estar perdendo a mão. E outra coisa, por não ter dama e rei de paus, a frequência que vai ter paus no range deles é maior, então você vai conseguir extrair dos draws também. Você vai conseguir extrair de um rei 10, por exemplo, que tenha rei de paus, de um rei dama que tenha rei ou dama de paus. Você vai extrair de um valete dama com dama de paus. Você vai conseguir extrair de uma gama de mãos que esse cara vai te pagar. Principalmente, por exemplo, dos 10-10, que nunca foldam aqui nas brocas. Esses caras fracos você vai conseguir extrair de várias mãos. E nas próximas streets, né, por estar jogando em posição, você vai conseguir controlar o pot, você vai conseguir jogar de outras formas e até mesmo, se necessário, transformar sua mão de semi-valor em blefe por estar bloqueando um kicker muito bom, por estar bloqueando uma sequência. Então eu acho bem ok se betar esse board aqui, mesmo tá no AIS no board, né? Por a gente ser EP aqui, o TG, e tendo essa vantagem de range. Ok? Ok. Beleza, vou passar a mão do Danilo aqui. Ô Danilo, como que é isso aqui? Esse TXT aqui, isso aqui é uma mão só, é? Não, são 4 mãos isso aí. Cada TXT é uma mão diferente. Ah, beleza. Vamos ver se vai abrir. Abriu. Todo mundo vendo aí? Aham. Apareceu pra vocês aí? Aham. Apareceu. Sem blind deep, né? Mas rei suited do small, bem boa mão. Então, aqui, deixa eu ver, o cara tem 40 blinds. Se o cara tivesse 100 blinds igual eu ainda com 100 blinds, eu ainda prefiro ir de tribet, sabe? Porque ainda dá para pagar um fair bet e jogar o pós-flop sem blind de jeep. E eu acho que sua mão, na maioria das vezes, vai ser a mão melhor. Eu acho que é uma frequência muito baixa que a gente vai estar dominado. E por o cara estar deep também com 40 blinds, ele vai abrir um range muito largo, mesmo sendo do TG ali. Não vejo só abrir topo do range. Eu prefiro mais ir de raise aqui do small de flat, pelo fato de você colocar o big também no jogo. Quando você fletar aqui, o big tá deep, que eu acho que ele vai fletar a maioria das vezes, e você vai jogar fora de posição. Entendeu? Essa mão, por mais que seja uma mão boa, eu acho que quanto mais deep assim a galera tá, a frequência de usar mais armas no post-flop, eles vão usar mais armas, entendeu? Tipo, vai blefar mais, vai barrelar mais, vai ter oportunidade de conseguir te fazer foldar mais, às vezes, a melhor mão. Então, eu acho que a gente tem que compensar esse fator de estar fora de posição com mais agressividade, principalmente se você tem uma mão muito boa, né? Que joga muito bem pós-flop.
Não precisa, não, e eu acho que assim, com esse stack aqui, por exemplo, igual o do Big, você não vai tribetar aqui e precisar abraçar. E às vezes, assim, versus alguns vilões, ainda dá pra você ir 40 blinds, o Ice Rei Suited pré-flop, entendeu? Não é crime, não é coisa de outro mundo, nem muito ruim, e versus alguns vilões específicos, o Ice Rei Suited 40 blinds pré-flop, eu acho ok. Sabe? Então, eu não quis tribetar Agora, essa assim, mão porque o rapaz foldava muito pro tribet. Mas Daí, aí mas é porque você tem uma mão que não é uma mão pronta, entendeu? Mas aí, ontem mesmo eu vi, eu tava vendo um spot do Ben CB, ele falando que o Ice Rei, ele quer ter, quando ele tem Ice Rei, o principal fator que ele enxerga é a questão dele ter um poder de fold equity muito grande, entendeu? Com o Ice Rei, ele quer fazer mais a galera foldar do que ele ter que pagar com a Ice Rei, entendeu? Ele tem um poder de uma mão que não é uma mão pronta e que ele quer ter esse poder de fold equity. É o que a gente acha que a gente tem que enxergar, entendeu? Aqui você tem uma mão que é muito boa, que domina muitas outras mãos que dão open raise, mas você tem que ter isso aí, essa mentalidade, entendeu? Que você tem uma mão pronta e que você vai jogar fora de posição. E sem agressividade, você não vai poder reagir muito. Entendeu? Posso falar, praticamente você vai ter que irritar para poder continuar. Não. Quando você está fora de posição e não tem agressividade, entendeu? Porque quando você é o agressor, você não vai jogar para irritar o flop, né? O seu vilão é que não vai precisar acertar. Você vai agredir praticamente uma grande parte dos boards e você vai puxar, mesmo sem ter acertado praticamente nada do board, quase, vai ter a vantagem de puxar essa mão, né? Por ser o agressor, por estar agredindo o board. Agora, quando a gente joga uma mão assim, como mais rei, as dama, de flat, fora de posição, acho que a gente se torna muito vulnerável por isso. Porque acaba que quando a gente não hitar, na maioria das vezes, a grande parte, a gente vai perder esse pote. Porque não tem como a gente reagir, né? Sem ser o agressor. Certo. Aí muitos podem pensar assim, mas quando eu acertar uma broca, acertar duas over, posso jogar de check raise. Mas você sendo um agressor, nesses boards que você jogaria de check raise, você vai continuar agredindo, entendeu? Então você não vai perder a equidade da mão. Nos boards que você jogaria de check raise, quando você estiver jogando fora de posição assim, você vai ser o agressor. Quando você for o agressor, você vai agredir normal esses mesmos boards. Mas vamos lá. Alguém prefere de call aqui, igual o Danilo foi? Não, acho que o feedback faz bem. Eu costumo indicar aí também, porque se fosse para tribetar aí, faria 50 size, 3.5 por aí, né? Tipo aqui uns 50 e pouco, 52, 55, 51. Turn disso, quase até perto de 60, 58 ali, bem ok. Tribet call. Eu jogaria de tribet call, cara, até 40 blinds. Só se o cara fosse muito tight, muito tight, abrir pouquíssimo de EP pra poder foldar. Mas aí, tipo, se for pra foldar, eu prefiro ir de flat do que tribetar, né? Meu Ice Rei Sultas. Tá. Outra coisa. Às vezes eu fleto esse tipo de spot quando tá o jogo assim muito deep, igual tem muitos stacks aqui de 100 blinds, né? Tem uns 4 stacks aqui, ó, 5 stacks a mais de 100 blinds na mesa, em torno de 100 blinds. Por exemplo, se ele aqui abriu, 2 desses caras aqui fletaram, vamos supor aqui que o Zolo, tipo, que aqui fletou e o 24 aqui também fletou. Aí eu acho ok, porque eu acho que, por exemplo, se a gente fizer um size aqui, tem que ser um size muito alto, porque, por exemplo, se você jogar contra 4, seu size aqui deveria ser assim, em torno de uns, eu acho um squeeze, né, na verdade, que deve ser em torno de uns 70k, né, 70 e pouco, 80, para ser um squeeze razoável, porque a partir do momento que o primeiro fletar aqui, praticamente eu acho que todos vão ganhar outros para fletar junto, e nesse field aqui a galera fleta muito. Principalmente se o primeiro que for o agressor fletou. Eu acho assim que uns 90% desses spots, os outros todos pagam também para ver o flop. Então, aí nesse tipo de spot, quando é multi-way,
Aí eu acho ok, porque o Wise Rei Suited, sendo Suited, ele vai ter uma jogabilidade boa, né? Vai acertar mais vezes os nuts, vai acertar mais vezes uns valores melhores do que só um single par. Mas eu acho que o fator principal aqui é isso, Danilo, tipo, tá fora de posição, tá? No small eu praticamente tribeto muito mais do que filetaria. Ok. Eu vou check call, acho bem tranquilo, check call flop. Manter um range fraco dele, né? Um range dominado. Nesse AIS aí dá pra jogar de duas formas. Acho que talvez ele value betaria os valetes, né? Com a dobra do AIS. Betaria todos os ases também piores, que tá piores que o seu. Então, Não vai eu fiquei pagar com a bem na frequência tão dúvida de dar uma grande. voltinha nele nesse River aí, porque o size dele foi tão ridículo. Essa foi a principal dúvida aí, se eu não dou uma volta nele aí, porque... No River aí, nesse size eu curto o check raise. Se ele tivesse feito um size bem forte, eu não voltaria, tá? Mas agora, tipo, nesse size aqui eu acho bem ok. Por quê? Porque eu acho que os flushes, ele sempre vai dar mais outra no turn, né? Eu nunca vejo ele dando check com os flushes aí. E aqui, esse size, o cara pode ainda fazer até com asas. E tá esperando você transformar alguns em blefe, né? Te induzindo a blefar com esse size, ele tendo algumas mãos de valor. Talvez você dando esse raise aqui, o cara pode pagar até com valete, né? Ele tava valor betando aí um rei valete e achar que pelo size que você fizer no river aí do check raise, ele pode pagar com os valetes também. Eu faria que size aí num raise? Esse size aqui eu curto fazer tipo uns 65 mil, né? 68 mil. Ok. Então, na volta, assim, eu fiquei com aquela coisa que você fala pra gente não ter. Tipo, eu dou uma volta nele aí, faço esses 50, 60 e poucos aí, e aí ele me chova. Aí tem que foldar se ele me chova, né? Mas se não, se ele chova, é justo foldar, né? Porque eu não vejo ele chovando pior, né? Quando você deixa check raise no river. Mas aí é que tá. É igual eu te falei, por exemplo, eu não vejo o cara com flush e não betando turn, entendeu? Aqui. E quais seriam as mãos que ele não beta turn que tá ganhando do meu Ice? Eu só vejo uma mão, que seria o Ice e Vala, talvez. E ainda acho que o Ice e Vala também beta turn, sabe? Mas só nesse caso seria o Ice e Vala, sabe? Eu acho que todas as outras mãos ele betaria um Ice 6 por Protect, ele betaria o 6-6, ele betaria o Vala-Vala, betaria um 4-4 que ele teria trincado no turn, betaria todos os flush. O que eu vejo ele jogando assim, poderia ser os As, entendeu? Tipo, por exemplo, o cara tem um Ice 8, Ice 9, que é um Ice fraco, checou turn e tava betando river. Mas aqui, se for um valor médio, eu acho que por esse size ele pode estar fazendo, por exemplo, com um Dama Valete, um Rei Valete, por estar fazendo esses size aqui, achando que tem valor, querendo extrair, entendeu? Às vezes até um Dama-Dama, um Rei-Rei, talvez ainda pode ter também no range dele fazendo esse size aqui. Isso eu tô falando nas mãos que teriam valor, que faz sentido ele estar betando assim, né? Esse size. Aí, como ele fez esse size, eu ainda dou raise aqui no river por valor, tá? Não transformando minha mão em blefe. Tá bem dentro do range que a gente falou, né? Tipo, tomava o colo dele, né? Ah, com certeza. 68 ali eu não vejo ele foldando nunca, né? Se você desse rei. Não larga, não. Na hora que ele fez esse sizezinho, eu falei, filho da porra, vou ir pra ter betado pelo menos uma bomba que eu não precisava dar raise nem nada. Agora que eu fiquei muito na dúvida se eu dava o raise ou não. Sim. Alguém concorda? Alguém discorda de dar raise no river aí? Eu concordo, acho que bem que nem se falou, as mãos que tá ganhando da gente, acho que beta o turn. As mãos que tá ganhando, eu acho que sempre vai beta turn e outra, inclusive no river, né? No river nunca vai fazer size, eu acho que o size vai tender a ser, todos os fusos vai ser mais forte, né? Fazer um size bem mais forte, nunca vai ser esse size bem baixinho aí. Esse size bem baixinho é bem polarizado entre os ases fracos e valetes, né? Valetes com kicker bons que a gente estava ali betando aí. E sair betando é ruim? River?
É. Ah, eu acho que espanta demais o cliente se você sai de lead no River. O River eu prefiro jogar do jeito que o Danilo jogou, sabe? De check, mas aí eu daria check e raise, né? Nesse AIS, né? Agora se não vê um AIS eu jogaria de check call. Mesmo sendo um size fraquinho ali, eu iria ainda de check call. Porque o River aqui, quando o cara checa turn, eu vejo dois motivos. Ele checa turn, na verdade pode ser até 3 motivos. Ele checa turn dando give up na mão, né, desistindo da mão. Ele checa turn com as mãos prontas e checa turn com as mãos de valor médio, entendeu? Aí o que acontece nesse river? As mãos de valor médio dele, ele sempre vai valor beta esse river. Eu não vejo ele checando, por exemplo, aqui, chegar nesse river. Quando ele toma check aqui nesse river, ele pega um rei valete e dá check ali, sabe? Então eu acho que essas mãos medianas, sempre ele vai valor beta river. E quando a gente sai de lead, a gente vai fazer ele foldar todas essas mãos que eram de bleefs, que ele deu give up. A gente vai fazer ele foldar todos, praticamente, por exemplo, quase todas as outras mãos que ele valor betaria, seriam os valetes. Eu não vejo ele dando muito call com valetes fracos aqui, mas que ele poderia valor betar. E os bleefs, né, que ele deu give up. Que quando a gente checar aqui, por ser um board monotônico, que ainda tem a possibilidade de a gente estar dando call por flush draw, eu acho que ele pode sim pegar essas mãos, que seriam de bleefs, e continuar tentando blefar ela por a gente ter dado esse double check, né? E também o que ele tem de semi-valor, ele vai betar sempre. Então a gente nunca vai perder action nesse river, sabe? Eu vejo uma frequência muito baixa de tomar check behind atrás nesse tipo de spot. Aí o que muito vejo a galera falar é o seguinte, ele checa aqui o Ice Rei, aí o cara vai ali, vamos supor que o cara tem um 9-8 ali e checa atrás. Cara, eu fico super ok de ter checado, porque se você lidera aqui, você vê um 9-8 te pagando ali, não tem, né? Não existe o cara te pagar. Então, a melhor ação sempre é o check mesmo. Por quê? Porque o que era blefe que checkou behind, se ele checkou behind e foi pro showdown uma mão que não tem valor de showdown, nem se você desse raise ele não iria pagar nunca, entendeu? Você quer entender essa linha? Flop, né? Oi? 3 cheio ali. Eu digo mais pela size que ele fez no pré-flop ali, 3x e pouco, né? Sim, então tem muito ice no range dele, pelo size que ele fez pré-flop. Tem um certo também. Valor. Acho que, sei lá, se ele nos 30, 40 ali, acho que tomaria foto de fala, uma dama. No River agora, você fala? Mas essas mãos betam River. Mas né? essas mãos vão betar River, cara. Tipo, se ele tem dama aí, ele vai betar River. Você deve check de novo aí no Ice. Entendeu? Não, é que eu sendo se eu tenho um rei vala aí, por exemplo, eu daria check atrás. É errado? Eu não acho errado, tipo, você checar, por exemplo, um vala 10, um vala 9 aí atrás. Agora eu acho que o rei vala tem muito valor, né, pra você betar aí o River no lugar do agressor, entendeu? Mas não é errado checar atrás. Isso aqui é mais ou menos igual eu falei naquele outro spot lá anterior, no do Alisson, entende? Tipo, o jogador mais fraco, eles não conseguem value betar spots que a gente value beta, entendeu? Tipo, você vai ver muitas vezes, igual você falou aí, o cara vai pegar um vala ali e vai conseguir betar, entendeu? Não vai querer betar, vai preferir dar check. E isso aqui, por quê? Porque o cara tá jogando jogada avançada, um cara que pensa no jogo, que tá checando esse Ice Rei. Você vê cara muito ruim dar check esse Ice Rei aqui no River? Eu não vejo nunca. O cara acertou o River ali, a jogada foi de check turn. Eu vejo esses caras mais fracos 100% das vezes saindo de lead esse River aqui. Eu nunca vejo um cara fraco dando check aqui de novo com esse Ice Rei aqui dele. Beleza? Alguém quer complementar? Falar mais alguma coisa da mão?
Tranquilo, a minha dúvida foi solucionada. Acho que tem que Seria o ter dado check esse raise no River, né? aí. Ah, Eu também acho que dá. Tipo, se ele faz um size mais forte, eu vou de call. Se ele faz esse size aí, eu vou de raise. Raise pra fold. não, o mais forte eu já acho que não rola muito. Não. Nesse turn ali no River com 70k no pote, ele faz uns 40 e poucos. Aí Tipo, não, faz não uns tem por que 40 dar. mais, eu vou só de call também, aham. Aí se é esse size aí bem baixinho, eu vou sempre de raise. Beleza, vamos ver a próxima. Nice. Ixi, esse de bounty aqui, vou fazer pelo Raise Your Red. Estão vendo? Aham. Aí 10, né, no Big. Pera aí. O Raise, qual do Small, né? Aham. Você tem 20 blinds? Não, 6, 18, 35 blinds mais ou menos. Beleza. Check, vamos check também, né? Check É um bom spot call. pra squeeze isso aí no pré-flop, não é? Sim, eu gosto também do Ice 10 aqui. O off de squeezar, tá? Ah não, o ciclo eu acho- sempre pago, mas eu acho. Eu acho que squeezar. Principalmente quando o small dá call, né? Aí eu acho massa squeezar. Check também turn. Check turn. Nesse river eu dou check também. E talvez call. Dá pra Eu fiquei bem mesclar, nada, né? porque Bem falando. o cara não betou nenhum, aí chega no River. Eu também, nesse tipo de spot que eu foldo mais do que pago, porque mais ou menos o pensamento é igual você falou. Tipo, se o cara tem pra blefar, o Ice é uma carta muito boa pra ele blefar a turn, né? Pra ele seguir barrelando no turn, blefando. E aí Eu quando ele coloquei ele mais checa aí no no Ice, Rei Dama, alguma coisa assim. sim, quando ele checa no Ice, e aí vem esse valete aí, eu vou tendo mais aí de check fold, igual você foi mesmo. Acho ok. Ali dá pra mesclar, só uma questão do pré-flop mesmo, né? De pisar o pré-flop. E talvez, às vezes, liderar também esse turn, que não é ruim, tá? Liderar, sair de lead do turn aí. Porque você continua extraindo dos draws, você continua extraindo dessas mãos aí que a gente falou, né? Do rei valete, do rei dama, dos flush draw. Como você não tem carta de ouros, ainda continua extraindo desses flush draw também aí, desses combos. É ok. Na hora que bateu o valete, eu falei, puta, devia ter liderado esse turn, hein, velho. Pelo menos não bater, só extraía uma. Eu acho ok. Mas é ok o field bem nice. Tranquilinho. Deixa eu dar mesmo. Beleza. O Thiago falou que dá raise também lá naqueles dois raise. Essa configuração aqui eu não tô conseguindo passar o replay pra frente. Pera aí, só... Isso aqui não tem mount, vou fazer por aqui.
Hum, E agora? Esse cara que chovou aí, ele É era reggae. um Eu reggae, conheço esse ele era cara, reggae reggae e bom. ele tava jogando muito pouco. Cara, eu acho mais ok foldar por ser esse cara aí, sabe? Tipo, não vejo ele chovando tão light, principalmente se tem uns stacks dele bem curtos. O cara que tá abrindo não tá muito deep, né? Tem 20 blinds. Então que eu acho que, tipo, não vai ver uma frequência muito alta ele fazendo isso com 7788. Talvez você ainda vai encontrar um 99 ali, que eu acho que vai ser o bottom no range dele fazendo isso contra o TG. A não ser que o TG seja um cara muito, muito loose, né? E aí porque esse cara vai estar prestando atenção em tudo. Vai ver o cara que Mas abre eu muito acho o que o TG. 99 aí, ele tribeta pra foldar pra mim, por exemplo, pra se Sim, rolê ele o pode Oz lá. Ele tribetar não pra vai fazer pagar isso com o isso. 99. Ele pode tribetar aqui o 99 para poder pagar o botão, o big, e foldar pra você e pagar o agressor também, né? Eu Tipo, pensei nisso. mas o 99 tem gente que mescla muito, saca? Até 30 blinds, prefere às vezes chovar. Hoje mesmo eu vi um spot com o Renan, mas aí eu ainda corrigi, eu preferia ainda tribetar, sabe? Mas ainda tem gente que ainda prefere chovar do que tribet call, tá? Com 99. Mas eu também acho que o mais ideal aqui no lugar dele com 99 seria tribet pra foldar, né, pra você e Sim. pro small também, né? E Pode ser que ele abraçar os faz um demais. tribet aí de 1.300, 1.500, ou eu chove e o outro small entra no meio ali, ele vai largar um 99 folgado. Sem medo nenhum de ser feliz. Eu acho ok, tipo, foldar aqui. Eu foldo muito mais esse spot, principalmente se tratando do reggae aqui dando rei shield, do que pagaria, tá, Danilo? Eu lembro na hora eu Talvez, pesquisei ele, eu falei, não, o talvez eu braço do cara é tentaria. bom, ele não tá fazendo merda aqui. Talvez se a gente tá no small ou no big, ainda dá pra ir por ter esses pares um pouquinho ali, tipo de um 88 e 99, que seriam as únicas duas mãos que eu ainda posso pensar que ele ainda pode fazer isso, tá? Uhum. Mas o restante no resto eu foldaria sempre aqui o 10-10. Tem alguém que dá call aqui de 10-10? Eu foldo, velho. Alô? Eu foldo. Pessoal, Douglas. Eu vou por cima aí. Quem falou que vai por cima? Daniel. Daniel. É. Quem mais? Quem mais? Alisson. Alisson, Bruno. Também. Quem dá qual? Lucas. Você dá qual também, Lucas? Dou. Beleza. Galera que foda, o que é o bottom do range aqui? O que seria o primeiro par aqui que vocês pagariam aqui nesse... Acho que um Vala-Vala eu já não passo, não. o Vala-Vala também eu não passaria. Vala-Vala o meu tá lá, minhas fichas também. Vala-Vala e Ice Rei. O Ice Dama eu já foldo também. Mas dama eu foldaria igual também, jogaria igual, de fold. E pagaria isso aí também, Vala-Vala e Ice Rei. Deixa eu ver se eu tenho isso mais. Deu uma travada aí no compartilhamento da tela. Tá reconectando aí. Tá aparecendo os participantes, né? Aí voltou. Que o Renan organizou o ICMizer e dá pra gente até colocar nesse spot no ICMizer. Alguém sabe mexer bastante no ICMizer? Não sei nem pra que lado que corre. Fui tentar mexer nele ontem, fui dormir. Falei, não, depois eu assisto uma aula de como é que mexe nesse troço. Sim. Eu vou salvar essa mão aqui pra gente no final da aula colocar ela no ICMizer, beleza? Beleza. Esse torneio é de Balt? Não, esse torneio não é de Balt, galera. Não é de Balt. Não tem bounty aí não. Travou? Voltou aí, galera? Voltou. Que voltou? Beleza. Esse torneio aí não é de Balt, viu? Então eu tendo a foldar mais ainda do que pagar. Não, uma do Danilo.
Essa mão aí, eu tinha acabado de chegar na mesa e eu não sabia que o cara que continua betando, ele fazia esse tipo de size com um draw. Sabendo que ele faz com draw, você acha justo atolar ou não? Bem Eu queria macaquinho. mexer nessa configuração aqui, porque eu não tô conseguindo acessar os botões aqui embaixo. Na minha tela não Esse não é aparece. bounce também não, Eric. É isso um pouquinho que eu vou organizar aqui. Eu vou passar pelo universal mesmo. É porque o universal ele não roda bounce, só se você tirar da TXT os bounce. Tem um esqueminha de fazer pra ele rodar, né? Sim, você tira os bots no TXT. Aí roda. O próximo que eu for te mandar que tiver de bounce assim, eu tiro antes de mandar. Mas ali pelo Razorhead é de boa de fazer, é porque não tá aparecendo, não sei o que aconteceu que agora não tá aparecendo. Vamos lá, tá na tela aí, galera, 97 Suited. Tá. Tá. Beleza. Acho ok também, completar do botão aí. Eu pago a primeira também. Tentador, né? Caralho, bicho. Fiquei muito tentado em chovar por cima aí nesse bet dele. Cara, eu ia Como falar eu tinha isso pra acabado de você, tipo, chegar. com esse size, eu foldaria, sabe? Mesmo pegando essa mega equidade aí no turn, cara, que é sinistro, né? Mas, por exemplo, se ele beta menos, mais fraco ou dá check, eu acho que esse turn aí é uma boa pedida pra poder overchovar, né, nesse spot. E se ele betar, chovar, né? Uhum. Mas como ele betou contra 4, ou contra 3, perdão, e tá dando essa outra aí meio stacks, eu vou de fold aí. Mas esse cara aí, ele não. Acho que ele não visualiza isso de tá betando contra 4, não, Eric. Eu foldei mais porque eu não tinha note dele. Depois que eu joguei com ele, eu vi que ele faz isso aí com Ice 10, com Vala 10, com. Não tô zoando, não. Sim, eu sei. O perfil com as Dama X, Dama Ice aí. O cara é bem doente, esse rapaz aí. Mas assim, o cara betou nessa metade do stack aí, eu acho que eu vou sempre de full, tá? Da call eu acho muito ruim. E tipo, chovar, o negócio é porque chovar, você não tem muita fold equity, sabe? Tipo, se você tem uns 120 mil ali, aí eu acho ok ainda o show, sabe? Porque você ainda faz o cara foldar algumas damas, você ainda faz o cara foldar alguns blades. Agora, tipo, até os blades com broca na hora que você chovar, eu acho que não tem fold mais pra ele, né? Por ele ter esse spec aí, sabe? O cara vai ter que pagar mais 50 mil num pote que vai estar em 110. Nem 50, né? Não é nem 50. Não, dá 50, eu tô com 87 aí, ele botou 38, ia ficar uns 49 e pouquinho pra trás. Então, eu acho que ele não largaria, não. Tem mais fold pra essas mãos, né? Então, sem fold equity, eu prefiro fold aí. Tem alguém que dá call aqui nesse size turn aí, pra tentar dar pão? Eu foldei também. Fold. Mas é tentador, né, Danilo? Mas é aquilo, né? Ah, não, o call pra irritar eu acho muito ruim. É horrível, é horrível. Isso, não. Eu prefiro fold também. A mão do Lucas, vou passar. É essa mão aqui, Lucas, que era a que você me falou que ia me mandar? Cedo? Lucas. Alô? O Lucas tá aí na chamada? Ok, tô ouvindo bem. Eu acho que o Lucas tá aí. Não sei se ele não tá conseguindo falar. Alô?
Tá vendo? Essa aí é a mão de hoje cedo, foi isso? Alô, tá me ouvindo agora? Tô. Ah, beleza. É a mão de manhã cedo, aham. Ele é reg bom, lucrativo, assim, bem... Tinha o gráfico, né? Aqueles big hit, né? E era a segunda vez já que ele me tribetava no mesmo cenário, sabe? Eu abrindo essa posição, ele nessa posição. E eu tava bem ativo na mesa também, então essa era a informação que eu tinha. Beleza. Cara, 30 blinds aqui eu acho super ok, chovar o 7-7. Uhum. Bem ok. Até sem ter muitas essas infos aí, sabe? Tipo, você é um cara lucrativo, que eu acho que vai poder tribetar um range mais amplo, né? Não vai tribetar linear, só valor. Eu acho ok chovar quando a gente está abrindo de posição de steel e tomando esses tribets dos blinds. Agora só tem que tomar um pouco cuidado em questão de quando a gente vai jogar esse tipo de esporte contra jogador um pouco mediano, um jogador um pouco mais fraco, porque assim, o que eu vejo é os caras overpagando e overdefendendo o Big, porque eles querem ver flop, entendeu? Querem jogar após flop. Não vejo os caras tribetando muito, os caras têm um índice de tribet bem baixo, bem abaixo da média. Então os caras vê mais flop, os caras gostam de ver mais flop. Então quando a gente toma tribet desses jogadores, principalmente do Big Blind, eu acho assim, a tendência a ser valor é muito grande, sabe? Eu vejo muito pouco jogador fraco tribetar do Big, sabe? Muito pouco mesmo. Eu acho que os tribets do Big, assim, a grande maior parte vai ser sempre valor mesmo, tá? Aí eu tendo mais a foldar o 7-7 aqui. E contra o jogador mediano para bom, o jogador reg, lucrativo, eu acho bem ok chavar o 7-7. Nesses pode ter 30 blinds. Fechou bem mesmo, porque ele já tinha testado e eu tava abrindo, tipo, acho que era uma quinta ou sexta mão que eu tava abrindo todas, tá ligado? Tipo, acelerando bastante. Eu acho bem tranquilo, mesmo ele tendo a SR ali, né? Ele vai tribetar também as outras mãos. Bem tranquilo mesmo. Deixa eu ver aqui. Até 30 blinds, ok. Tipo, eu abri aqui do hijack, tomando tribet do Big, dá pra. E principalmente assim, do small, né? Do small eu acho que ainda os tribets vão ser mais light ainda. Tem mais uma mão que eu vou mandar, essa aqui foi Big, com essas infos aí que você falou, também acho ok o tribet, o 4bet shove. Mandei mais uma mão lá. Beleza, eu vou abrir. Alguém não chove o 7-7 ali? Ah, contra um reg eu acho bem justo chovar todos os pares ali. Todos os pares, perfeito. Eu não sou todos os pares porque eu não abro, né? Os pares menores ali de 5 ali eu não abro. Não abro no Big do reg. O botão forte ali com 11 blind, daí eu não vou querer dar call de 11 blind com par de 2, par de 3. Aí eu abro, tipo, com plano, né? Se o cara já tem esse tribet, tem essas stats de tribet, contraposição de LP ali, aí eu posso mesclar e começar a abrir o 2-2, o 3-3, o 4-4, não para jogar pós-flop com ele, né? Mas para ele poder me tribetar aí, eu chovar, coletar mais dead money ainda. Tá na tela aí, galera, Ice 8 off do Big. Ice 8 off. Tá, sim. A única informação que eu tenho desse cara, ele tava rodando 47/13. Beleza. Acho ok, defendeu o Big. Aí contra esse tipo de cara, nesse board aqui, contra qualquer outro cara, eu jogaria de check call, sabe? Por ter um kicker muito bom. Mas aí contra essas stats aí que você me disse, eu gosto de jogar esse Ice 8 de check raise no flop, sabe? Foi o que eu pensei na hora. Eu pensei em jogar de check raise. Mas eu acho ok. Acho ok jogar de check call, mas acho ok também, e eu preferi jogar de check raise, porque o par de 8 aqui, por mais que a gente vai ter uma grande vantagem sobre essas stats, né? Quando a gente tem um Ice 8 nesse tipo de board,
tem muito turn e river, muito free car que não é free car, né? Mas vai ter muito overcar que vai bater, que vai atrapalhar você e vai beneficiar ele, por ele ser o agressor, sabe? E uma coisa que eu vejo nesses jogadores que tem esses stats aí que você falou, eles não desligam a mão, entendeu? Eles não sabem parar, entendeu? Uma vez que ele começa, ele vai dar sempre as 3. Sim, isso é verdade. Você tem razão total. Aí eu acho ruim a gente ficar só pagando. Com uma mão que é vulnerável, né? Por mais que esteja, assim, na maioria das vezes está ganhando desse jogador, mas é uma mão vulnerável. Aí eu jogaria igual agora o turn também, né? De qual turn e qual river, né? Não tem por que mudar o plano. Se você preferiu esse plano... Aí acho que tem... Eu jogaria igual você jogou aí. Tá vendo, cara? Tá vendo, tipo, só pelas stats que você falou, o cara, a gente já vê o range que o cara tem. E é bem o que eu falei, sabe? Tipo, o cara nunca vai parar, entendeu? Mas do mesmo jeito que ele tem um 9-7 aqui, ele vai ter, tipo, um dama 9, entendeu? Ele vai ter um bala 9, ele vai ter um rei 9, entendeu? Ele vai ter 2 over nesse board de 8 high, sabe? Várias vezes ele vai ter. E, querendo ou não, ele tá ele tá agredindo, ele tá juntando o fold equity, né, com a equidade da mão, que ele ainda vai, em algumas vezes, ele vai irritar o turn e o river, entendeu? Então, tipo, a gente já vai coletar, muitas das vezes vai ser bom, porque você já vai matar a mão, uma mão que é vulnerável, não é uma mão pronta, né, não é uma mão muito sólida, e por você estar jogando fora de posição, você não vai precisar ficar dando muito hero call. Entendeu? Agora vamos supor que o board aqui é um board valete high. Vamos supor que bate ao contrário aqui, o valete no flop. Aí eu acho que é mais ok você dar o hero call, sabe? Porque vão ser poucas cartas que vão vir acima do board, né? Seria só dama, rei e ás. Só tem três possibilidades de piorar o turn e o river pra você. Entendeu? Agora Só o 8... o Ais ainda é bom. Sim, isso é verdade. Se você tem aqui, nesse board você tem a Vala, você teria só o rei e dama, né, para ser ruim, em tese ruim, né? E a gente sabe também que o rei e a dama nem sempre vai estar no range desse vilão que tá rodando essas stats. Mas é só para ilustrar que, tipo assim, porque o 8 acima do 8 ainda tem muitas cartas que vão vir, né? 9, 10, valete, rei, dama, todas essas vão vir. Vão brecar muita ação. Brecar muita ação, sim, né? Que vai ser ruim pra você e ele nunca vai parar de barrelar. Nunca. Deixa eu falar. Quando for tribetar o flop, é pra abraçar. Aí é o jogo das duas formas. Contra um cara muito ruim, que é muito ruim, assim, que eu falo que folda muito pra check raise e que não embola muito light, eu vou de check raise pra foldar. Entendeu? Agora, tipo, contra aqueles caras doentes, mega spill, eu vou de check raise pra abraçar. Porque acontece bastante disso, sabe? Eles dão esses... porque tem um perfil, né? Se é igual esse perfil que o Lucas falou, é bem ok isso aí de raise call, sabe? Agora, por exemplo, tem cara que vai foldar natural. O cara vai se abetar, você vai dar o check raise ali e vai foldar natural. Agora, você vê muito, por exemplo... Tem uns caras assim que você dá. O cara tem Ás e Rei lá, chova Ás e Rei, entendeu? No board, chova Ás e Dama, chova Rei e Valete. A gente cansa de pegar jogador fazendo essas coisinhas, entendeu? Contra esses caras. Esses caras, assim, quando eles tomam um raise nesse flop, eles não aceitam foldar, cara. O cara tem a broca ali, ele vai ao win com essa broca. Sim, então, tipo, é questão de você identificar o perfil. Se é um perfil igual o Lucas já falou antes de mandar a mão aí pra gente, eu vou sempre de raise call. Agora, se tem um cara que tem as stats mais ajustadinhas, isso é só você olhar no seu software de apoio. Se é um cara que não tem muita discrepância entre as stats do VPIP e o pré-flop raise, um cara que tá rodando ali, por mais que o cara seja mediano e fraco, ele tá rodando de forma regular nas stats, que é um cara que você não vê fazer muita coisinha, que não vê muita normalidade no jogo, um cara que joga um jogo mais razoável, entendeu? Sem muita loucura, menos luz.
Então é bem ok você dar raise e foldar, porque você não vai ver o cara fazendo isso. O cara vai, vamos supor que ele abriu ali o Wisdom dele, o Valete dele, ele vai te dar raise e vai foldar pro check raise, entendeu? Agora esses caras bem luz, o cara tá rodando acima de 30 lá nas stats, o cara tá rodando 40, 50, pode ter certeza que é igual o Lucas falou, tipo, ele vai pegar a broca dele aí e vai atolar, e nem só a broca, vai atolar coisas bem piores do que essa broca, igual aquelas mãos que eu falei. Muitas das vezes você vai achar o cara pegando nesse board aí, pegando um Vala 10, um Dama Vala, um Rei Vala, um Ás Dama, Ás Rei, Ás Vala, Ás 10, é todas essas overcards e vai colocar pra dentro, né? Beleza, alguém discorda? Alguém quer complementar alguma coisa aí? Tá bom? E aqui, ó, só pra confirmar, acho que foi a maior. Até hoje, acho que foi a maior rasgada de torneio que eu fiz na vida, mas veja lá. Não existe, eu acho, essa. Nossa, horrível. Galera, vamos participar. Tem alguém aí que joga diferente? Eu acho ok jogar igual o Lucas jogou. Prefere também dar check raise, flop? Eu gosto mais do check raise e flop. Eu não... Eu gosto de check raise também. Contra esse tipo de cara, eu prefiro o check raise. Por causa que vai ser muito caro. Beleza. Ô, Eric, até de lead no treinamento, você não acha uma jogada boa? Ele checou, né? Ah, mas eu não gosto muito desses leads assim, porque é igual eu falei, o perfil desse cara é muito melhor se dar check raise flop, que você vai dar mais confiança pra ele fazer bizarrice do que propriamente no turn, sabe? Não acho que o valete muda aí, que você vai dar lead aí, sabe? Aí o cara, aí por exemplo, se eu dou lead aí nesse valete e eu tomo chove, eu tendo mais a foldar do que a pagar, sabe? Eu prefiro no flop de fazer, porque no flop eu vejo os caras fazer muita bizarrice, sabe? Porque os caras enxergam que ainda tem duas cartas pra eles verem até o river, e eu não sei o que falou aí, é igual isso aí, eles não aceitam esse perfil de cara tomar muito check raise assim, eles vão mais pro gamble, sabe? Esse perfil de vilão que roda nessas stats, né? Mas no caso aí, se libera esse turn, não é ruim não o chove dele, tem uma fold action Então, gigante, é isso que eu vou falar. E tipo, no turn aqui, agora esse turn, a barrelada dele é super ok, né, cara? Antes no flop ele tinha broca, agora ele tem duas pontas, né? Tipo, no turn. Então. Acho que o jeito que ele jogou aí, ele jogou bem. Ele não jogou mal, não. Mas eu acho que ele jogou ok também. Eu também acho. Só porque, tipo, quando você toma call nesse flop, nesse turn, eu acho que, tipo, tem que desligar, né, cara? O que muda ali? O valete, o do que você tomou call, que o cara vai foldar, saca? Não vejo muito, sabe? O size que ele fez no turn é forte, é um size carregado, só que ele fez quase 80%, 70% no turn. Aí quando o Lucas paga ali, e querendo ou não, esse aí é um range do Big, né? O Lucas pode ter tudo aí, cara. Pode ter 4-4, 8-8, 5-5, 7-6, né? 6-3. Pode ter tudo aí, Ais e 3. Então tem muitos combos aí que o Lucas tem, que esse Big, esse range, esse board é muito mais do Lucas do que dele agredindo, né? Mesmo ele ganhando uma certa equidade no turn. O negócio é que ele bloqueia também um pouco do range do Lucas aí, né? Que o 9-7 tá ali no... 7, né? O 9 ele não vai contar muito. O 9 não faz tanto, né? Mas o 7 ele aí é que tá mais ainda o Danilo. Na hora que você bloqueia, você tem que levar mais em conta isso, quando você tá agredindo. Quando você bloqueia uma certa parte dos combos e você tá tomando action, barrelando flop, over barrelando turn, e você tá tomando ou bloqueando um combo de semi-blefe, ou seja, o que sobra pro cara? Valor, entendeu? Sim. Então isso aí é mais uma coisa que você... Tô ouvindo, Davi? Tá, só pra dizer que cheguei aí. Beleza. Então, assim, quando você tá bloqueando essa parte de semi-blefe e você tá sendo um agressor dando segundo barril e tá continuando tomando call do vilão, então eu acho que nesse tipo de spot é mais válido você abortar o river do que tentar
comprar esse river, entendeu? Porque o que vai sobrar na maioria das vezes, num board que, outra coisa, que a gente tem que ver que é um board rainbow, entendeu? Não tem flush draw, ou seja, o Lucas não tá pagando flush draw, não, no turn, não abriu flush draw, continua um board seco, o Lucas continuou pagando, entendeu? Então, tipo, não tem praticamente blefe na mão do cara, entende? E é coisa que a gente tem que já enxergar isso. É bem nice, por exemplo, é um board carregado com flush draw, ou abre flush draw no turn, aí sim a gente leva em consideração, porque você está bloqueando, digamos assim, uma parte dos combos, que seria a sequência, algumas cartas que bloqueiam a equidade do flush, aí ok, por quê? Porque também estaria no combo do vilão ter flush, né, flush draw no caso. Agora, board seca assim, que sobra mais valor pro vilão, é bem mais ok foldado que tentar ir para esse river aí. O Thiago falou que gosta de check raise flop também. O Douglas falou que prefere check call. Você prefere check call no flop, né, Douglas? Ah, é? Tem uma mão lá também que eu tenho que mandar, que o David mandou ali. Mandou mais uma aqui, Lucas. Tem mais uma aí, eu vou mandar mais uma ainda. Beleza, pode mandar aí. Essa aí eu acho que foi... O cara era reg, tipo, nossa senhora. O cara é reg bom. É info que eu tenho dele só, que ele era reg bom pelo Charles. 50 blinds de abril. Cara, esse é o tipo de spot que é muito sinistro, tá ligado? Tipo, você tem 50 blinds deep, o jogo tá bem deep, você tá abrindo EP e tá tomando tribet do Big. Digamos que o cara tem qualquer equidade ali, vamos supor que seria um 7-6 suited, um 7-5 suited, qualquer coisa, umas equidades, até umas equidades baixas, que tem baixas equidades. O cara tá tão deep que eu não vejo o cara tribetando muito light esse tipo de spot, sabe? Por isso, principalmente ele estando do big. Se o cara tá no small, ele ainda vai ter esse range de tribet, porque ele não quer dar call e colocar o big com a mão vulnerável para ficar jogando contra dois, entende? Agora, do big, que seria a tendência o cara sempre mais pagar, eu acho que quando o cara tribeta, vai ser sempre mais valor. Claro que algumas vezes vai ter blefe, né? Vai ter mãos assim que o cara vai colocar no range de tribet dele do big. Mas lembra do último review que a gente fez, que eu falei que muitos regulares, inclusive assim, eu tô colocando muito no meu jogo, questão de tipo, não ter esse range de tribet do big, porque é muito difícil você balancear, muito difícil você colocar um range que você vai tribetar light para poder balancear seu range de tribet do big. Sim, então, até os valores a gente joga quase sempre de call contra EP, essa defesa de Big Blind. Sim. Nossa, é muito bom, ainda mais contra quando você vai heads up, só jogar o valor. E agora aqui, ok, né? Aqui eu jogaria de check, não acho crime, mesmo o cara fazendo aqui 3x e alguma coisinha, acho que tá, beleza. Tranquilo, né? Pós-flop. Aí começou o terror. É check flop, né? Cara, aí é que tá. Tipo, quando o cara checa, eu vou de check aqui, porque eu não vejo muito sentido. Eu acho que você vai por você estar em posição, você pode controlar spot, sabe? Nesse board aqui, se eu tenho no lugar dele Ais e Rei, eu não vou betar aqui porque é o seguinte, eu não quero te tirar da mão, não é betar por causa do medo do 9, porque eu acho que você não tem muito 9 no seu range, entendeu? Então esse board é muito defendido nas vezes que ele está tribetando valor pré-flop, entendeu? Sim. Eu acho que a maioria dos regras vão enxergar isso nesse board, não vão se betar, não é por medo do 9, e não é para controlar o pote, é para te fazer ficar no pote, entendeu? Sim, é exatamente. Ou te induzir ao erro. Alguma coisa, né? É, bem isso aí. Porque, tipo, dentro dos seus ranges de call aqui, você também vai ter algumas equidades, sabe? Tipo, você vai ter o Vala 10 suited, você vai ter o Dama Vala suited, o Rei Vala suited, que vai fletar o tribet dele também, entendeu? Não só os pocket pairs e não só os As e X suited.
você vai ter algumas equidades de Brother e Suited que vai fletar também o tribet. Então, assim, por estar em posição, eu prefiro deixar dar check, controlar o pote, entendeu? E jogar mesmo as outras streets, tentar levar o meu 10-10, que eu acho que tem um valor bacana para o showdown. Eu já comecei errando aí. Eu nem sei o porquê que eu fui betar esse flop, na real. Eu pensei exatamente tudo isso aí, mesmo assim eu peguei e betei, entendeu? Coisa. Se betar tinha que ser um size bem baixo, tipo, daí para trás, né? Tipo 10k, um terço mesmo. 35% aí ok ainda, mas ainda preferia se fosse fazer um size de 10k. E outra coisa, uma coisa que você tem que analisar, Lucas, é o seguinte, o SPR, essa questão toda que eu falei que o cara enxergou aí, que pode ter enxergado nesse board aí por não saber betar, ainda tem a questão do seu stack. Um pote que tem 30k no flop e você tem 80k para trás, ele só precisa de 2 streets para poder fazer você colocar seu stack todo para dentro, entendeu? Sim. Então ele não precisa betar flop para poder te stakear, entendeu? Ele consegue muito bem fazer isso turn e river sem precisar inflar o pote, entendeu? Muitos sizes que ele fizer no turn, ele vai conseguir chovar vários rivers, entendeu? Não, eu errei completamente. Agora digamos que você tem uns 100 e poucos mil para trás. Aí eu acho que ele vai sempre se betar esse board aí, também pensando nisso, sabe? Para tentar te fazer e colocar mais ficha no pote para tentar te stakear. Eu daria check agora de novo, né? Não betaria. Até mesmo manter o range fraco dele. Quando você beta aqui também, eu vejo o cara dando check aí com Ás e Dama, Ás e Rei, sabe? Jogando dessa forma. Ainda tem alguns Ás e Dama, Ás e Rei na mão dele. Sim, só tipo, fica o Ás e Dama, só que é ruim mesmo. Aí agora na hora que você check o turn, ele ainda continuaria, né? Com essas mãos Ás e Dama, Ás e Rei. Eu não vejo ele jogando assim com Ás e Dama, Ás e Rei, né? O Ás e Dama, Ás e Rei, ele vai de check de novo pra deixar você blefar, ele tem muito valor. Esse foi muito ruim. Tipo, sabe quando você sabe que você tá perdendo? Não sei, cara, falta de foco essa. Tava... Aqui é bem polarizado, né? Mais valor e blefe. Mas aí o que é o fator que mais me faz foldar esse 10-10 aqui no River? É porque se o cara tem blefe na mão, a sequência da linha que ele utilizou. Isso eu tô falando assim, tô dando a explicação para vocês como se fosse a cabeça de um regular, saca? Pensando. O que acontece? Se ele tem para blefar, ele vai tentar blefar flop, turn e river, entendeu? Ele não vai dar check nunca com a mão que não tem valor de showdown, para depois ficar tentando blefar turn e river. Agora, a gente falou que ainda no flop, ainda teria muitos Ás e Dama, Ás e Rei na mão dele, certo? A partir do momento que ele escolheu aquela linha safe de levar essas mãos para o showdown, que seria o Ás e Dama e o Ás e Rei, que deu check call flop, check turn, eu não vejo ele pegando essas mãos que é Ás e Dama e Ás e Rei, que ele quis levar para o showdown e sair de lead, shove e river, entendeu? Então, assim, essas mãos que ele teria em tese alguns valores, que seria o Ás Dama, Ás e Rei, talvez um possível Ás Vala aí também, ele jogaria de check e river de novo. Os blefs, eu acho que não vai ter, porque igual eu disse, eu acho que ele segue se betando por blefe. Então aqui sobram os valores mesmo, né, cara? Tipo, Vala, Dama, Rei, Ás. Eu foldaria mais esse river. Tem que foldar? Não, eu foldaria sempre. Foi falta de atenção e foco, sabe? Muito erro, muito erro. Essa aí foi muito. Tipo, você sabe que você tá perdendo praticamente, na maioria das vezes. Alguém gosta de desbetar quando o vilão ali dá check, aquele flop? Ah, não, eu vou de check. Contra o Big, nesse caso aí, ele quer essa configuração, eu prefiro check flop também. Alguém paga aqui o river? Se pagar, pago chorando. Alguém paga aqui também jogar o o river? mais safe possível, né? Que daí no river talvez chegue o pote mais baratinho, dependendo da aposta dele, a gente pode pagar e tal. Sim. Tipo, se for de check no flop, daí ele beta baixinho o turn, às vezes a gente
se não for tão caro o river, a gente pode tender a pagar, mas eu tendo a foldar quase sempre. Parece muito trap, né? E você dando check no flop também, você deixa o cara blefar, né? Você induz o cara a blefar mais, né? É. Alguém, se bem que, tipo, pro cara ser bom, igual o Lucas falou, e lucrativo, é aquilo que eu falei, né? Se o cara tende a blefar, ele já vai blefar flop também, né? E ainda mais que um board dobrado, o board dobrado board bem sempre safe, favorece né? mais ao agressor, né? Do que o flash, porque o flash também tem todas aquelas mãos, né? Aquelas brother suited, no range que tá fletando aí, né? Uhum. Mas alguém pagaria aqui, cogitaria pagar ou não? Todo mundo falou também horrível. Tem alguém que tá falando aí que eu não tô escutando bem. Se alguém escutou, poderia me falar. Só se ele tivesse betado o flop turn. Aí eu acho que antes de pagar, mas como ele jogou, eu acho que entra muito rei as que dá esse check. Ok. O Lucas foi lá, conferiu, foi, Lucas? Pagou? Ih, paguei muito errado. Dava pra foldar tranquilo, ficava com 1 milhão de big blind indo. É bem as mesmo que ele tinha. É muito caro 10 reais, cara. Nossa, essa eu joguei muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Uma das únicas mãos ultimamente que eu fiz assim, sabe? Que a gente já estuda tanto, porque a gente sabe esses spots. Você pega, tipo, é que nem você fala, Eric. Quando você vê aqueles spots de raise, o cara tribeta do botão e você tem uma mão que você pode ir lá e colocar tudo na tela do small, do big. A gente olha, você sabe, cara. Você olha, você já sabe que você tá atrás na mão ali. E eu fui lá e ele foi de outro, né? Tem mais alguma mão aí? Qual que é a mão que você falou que ia mandar? Mandei mais uma lá pra você lá. Tá, beleza. Abrindo. Aqui eu gosto das duas situações. Eu gosto de squeezar aqui e gosto de fletar. Acho ok as duas, tá? Se o cara é um cara que não é muito agressivo, eu gosto de squeezar, comitando aqui com o small, sabe? Fazer um size aqui bem comitando, por a gente tá muito deep. Então acho bem ok aqui, tipo, fazer uns 5K, sabe? Pra poder squeezar mesmo, uns 4x pouquinho. Squeezando, comitando com o small e foldar para todos eles. Como eu acho ok também, é só pagar. Quando a gente paga esse tipo de spot aqui, acho que a gente abre muito o spot pro small e o big chovar, sabe? Por eles estar curtos, né? Em torno de 20 blinds, mais ou menos. Então, eu gosto bastante de squeezar aqui. Que gosta também de squeeze aqui, do dano valor suited. Foi o que eu pensei. Eu pensei em squeezar aqui, tanto porque se eu dou call, eu abro muita margem para esses caras chovar, ou pode ficar muito atrativo pro Big Blind, principalmente se tem um stack com um pouquinho mais de takedown do que o small. Perfeito, esse aí mesmo pensamento. Provavelmente o small e o big pode dar call junto e a minha mão eu vou jogar só para acertar praticamente contra 4 jogadores. Perfeito, o size aí, bem o size que eu falei mais ou menos que fazia em torno de 5K, né, mas 4.900 que é a mesma coisa. Tipo, fazendo aqui 4.900 eu vou pagar, achando ruim, né, pagar o small, mas eu não vou foldar para ele, por já ter posto 50% do stack dele. Então, eu acho bem nice. Foldo pro Big ainda, Eric, né? Eu conversei com o Lucas sobre essa mão, daí, tipo, eu tava vendo um vídeo do Bense lá, do coaching dele. Tipo, ele gosta de colocar essas mãos, essas Broadway suited, no range mais de flat, principalmente quando é em pot multi-way. Eu vou até rever depois, assim, eu até mandei um print lá na hora, mas ele mostrou até o rangezinho que ele fletaria. E ele falou que preferia muito mais
se fosse off, por exemplo, dama vala off, rei dama off. Eu tendo mais, igual eu falo pra galera, Posição. sempre eu falo mais pra galera que eu gosto mais de fletar também, principalmente em posição os suited e tribetar e squeezar mais os offs. Só que aqui, e assim, tipo, essas tendências que eu uso é porque eu estudo muito material também do Ben Sibi, sabe? Isso aí que você acabou de comentar. Eu estudo muito esses ranges que ele, no material dele, esses ranges de tudo, né? De tribet, flat, de squeeze. Aqui é só questão mesmo da peculiaridade do spot, entendeu? Que tem um small e big que tá short, entendeu? Com stack de rei steel. Quando você fletar aqui, eu acho que vai ser sempre, vai abrir esse spot para os dois poder chovar mais light, porque você vai pôr mais dead money, o spot vai ficar muito mais atrativo para esses dois caras que já estão stack poder arriscar o stack deles, entendeu? Vamos Se supor eles que tivessem com um stack parecido com o nosso, você ia mais de flat, no caso. não só parecido com o nosso, qualquer um stack parecido com os dois aqui que abriram aqui da direita. Isso. Se o cara tem, os dois tem 25 blinds mais, eu sempre vou de flat, sabe? Aí eu não escolho. Aí eu prefiro jogar assim também, porque não só por a mão ser uma mão que vai flopar bem, mas assim, além de você flopar bem, essa mão irrita muito eles, entendeu? E quando irritar, você sempre vai jogar pelo nuts ou pelo topo do range, né? Seria tipo 2 pares, trincas e flushes seguidas. E então você vai jogar um pot multi-way com a mão que flopa bem e que você vai ter chance de stakear os caras muito mais no pós-flop do que no pré-flop, né? Tipo, perder na equidade quando você tribezar e tomar 4-bet. Aqui, tipo, o squeeze eu acho válido nessa situação, bem só por esse fato aqui da canhota, sabe? Dos blinds tá bem curto. Aí no geral, quando forem deep ou stack mediano, ok também, ok o flat, viu, Davi? Eu também mais flatado que squeezar. Mas e, tipo, assim, com a canhota assim, você ainda prefere o call também ou ainda... Eu não pensei nisso, na real. Tipo, quando ele mandou a mão lá, eu nem me atentei aos stacks, mas é uma razão, acho que faz todo sentido, né? Pelo stack deles, quando eles completam, tipo, eles vão ficar tendenciosos a mandar muita coisa aí. Tipo, o cara tem dois. Na cabeça dele, se tiver uma full deck, vai ter um dead money gigante, né? Os caras vão quase dobrar com o showdown, né? Até porque quando o Lucas fleta aqui, ele é o maior stack, o chove dos dois aqui é ruim para os outros dois caras que tem stack com a metade do stack do Lucas, sabe? Tipo, os caras vão foldar muito mais do que pagaria por ter a canhota que tá um cara deep já pagando, entendeu? Tipo, o cara não vai ficar confortável ali, por exemplo, pegar um Ice Vala ali e chovar por cima tendo um call do Lucas aqui atravessado, entende? Tipo, coisa que seria normal ele pagar. Então, tipo, por isso que eu acho que há muito spot pros blinds chovar um pouco mais light por causa do dead money. E nesse size aí você foldaria, você só atola pro small, né? O small, big, né? Eu até, antes do Lucas, antes de ver o size dele, eu já tinha falado, né, que eu faria esse size aqui cometando com o small e foldando pro big. Eu foldo pro big e pros dois aqui. E pagaria o small. Nice. Ver a mão aí. Você mete bem baixinho aqui, né? Tipo 4.500, 4.600. Não precisa fazer forte. Até uns 3.900 eu acho ok também. De 3.900 até uns 4.500, 5K ainda acho ok fazer também até uns 40%. Ó, 900, perfeito. É o size que eu acho nice mesmo. Tipo 3.900 até 4.500. E, tipo, aqui você já coloca um pote para chovar. O que seriam uns turns aqui que a gente continua agredindo aqui? Paus, 10, reis. Acho que só. Damas e valetes também, né? Mais alguém, galera? Vamos lá. Talvez o 8D, talvez, também, não? Sim, 8. Uma broca. Aí, será que eu acho que... Talvez. Eu acho que eu não continuo, não. Acho que rei tá bem no range dele. Ele vai chovar a maioria dos reis ali. Mas aí, que no rei caso, que tá no ele range dá check, né?
bom é que a gente tem posição, então. Se ele der E duplo quem check. falou aí agora do rei tá no range dele? Quem? Alô? Quem falou por último aí do rei que tá no range dele? Fui eu. Conexão. Qual é o seu nome? Júnior. Ah, o Júnior, beleza. Mas aí, o que é os ranges de rei que você coloca no range dele? Que ele paga pré-flop e paga o sebet nesse flop. Dama. Rei vala. Rei dama? Mais alguém? Rei vala, talvez. Eu acho que fica puxado ele pagar com os reis, tipo, pré-flop, claro, né? Alguns reis suited, Sim, rei vala, eu rei dama concordo. suited, mas ele não vai pagar a c-bet aí, eu acho. Eu acho perfeito, cara. Tipo, eu não vejo o cara pagando nunca com os reis aí o flop, entendeu? Tipo, porque o pré-flop ele paga com rei 10 suited, pode pagar com rei vala, rei dama suited. Agora, tipo, nesse flop, pagar com rei dama, rei vala, rei 10, eu não vejo tanto, saca? Então eu acho que os reis são muito bons pra gente barrelar a turn. Eu barrelaria eu barrelaria todos os reis, eu barrelaria alguns, talvez os ases eu barrelaria, porque eu preferia talvez blefar os ases no river, tipo, se ele desse double check, sabe? E blefaria os 8, blefaria os 10 e continuaria no segundo tiro em todos os paus e nos reis também. Primeiro porque os reis é o seguinte, eu acho que nunca vai ter esses reis que eu falei, nunca vai ter também o Ice Rei, né, no range dele. E os reis aqui, além disso, vai ter as brocas pra gente, né, vai ter os 10 quando ele eventualmente tivesse esse 10, ou esse rei, perdão. Suited ele não paga, hein? Tipo um rei dama, tipo um rei dama de ouros, por exemplo, rei dama de não paga não? Eu acho que o pote tribetado, squeezado, forte ali no pré-flop. Nesse board, eu acho que, tipo, se o cara for jogar, o cara vai jogar fora de posição ou de check raise, né? Tipo, porque eu acho muito ruim o cara só pagar com rei 10. Eric, pra fazer isso de, tipo, dar raise e call e de dar call pra float, backdoor, tá ligado? Como? O cara não com esse STR, eu acho que ele não luta backdoor não, cara. Não tem eu também não vejo. Não tem STR pro cara pegar um rei 10 de ouro aí, um rei valete de ouros e pagar pra ver um ouros no turn, sabe? Tipo, que sejam espadas também, né? Que dá na mesma. Mas eu não vejo o cara fletar com backdoor, sabe? Assim, em flush, só pagar fora de posição. Eu acho que, tipo, ele pode ter esse tipo de mão se ele tivesse em posição, né? Você sebeta e aí o cara paga. Porque aí ele tá pagando por flut, mas ele tá em posição. Aí eu acho mais ok. Agora, fora de posição, o cara não tem muita arma pra ficar flutuando esse tipo de spot. Os em pares também, dificilmente ele daria call, né? Pares menores. Mas pares menores eu ainda acho ok ele seguir pagando, sabe? Tipo, eu vejo os caras pagando um 8-8, um 7-7 aí. Embora os caras chovam muito, mas eu ainda acho que quando você faz aquele size curto, ainda cabe no range o call dos caras, sabe? Para squeeze, pares menores. Vamos seguir então. Meu turn o turn 6 é muito ruim, né? Pra gente, na hora que ele paga aquele flop, deixa eu ver aqui. Eu tendo mais a da give up nessa mão aqui nesse turn do que fazer qualquer outra coisa nesses 6 aqui. Mas porque todas aquelas cartas que eu falei pra vocês, que eu continuaria barrelando por semi-bluff, eu continuaria barrelando, tipo, de all-in, sabe? Tipo, eu ia de over all-in, sabe? Nesse turn. Tipo, o cara tem 23 mil, tem 20 mil no pote, eu iria de all-in. Agora, nesses 6 aqui, eu acho muito ruim, é uma carta muito ruim pra gente. Ele não vai foldar nada que por ele flop, ter né? pagado o flop, então eu preferi de check, né? Dar give up aqui na mão.
Mas se fosse, porventura, para escolher um size, seria em torno ali de uns 8 mil para poder foldar pro resto. Mas eu mais checaria aqui do que betaria. Ah. Agora eu acho que aqui bem ok pagar também, né? O River eu acho que eu pago também. Porque daí no River eu tô ganhando tudo que ele poderia ter, tipo 7-7, 8-8, 5-5. 10-10 também, às vezes tem, né? Tem uns Ice 9, tem uns Rei 9 Suited também. Rei 9 Suited, 10-9 Suited, algumas coisas assim. Até de um possível 7-8 Suited que ele quis jogar, porque esse cara era bem ruim mesmo. Sim. Eu acho ok pagar o River aqui também. Mas, tipo, do contrário, se não vem valete ele beta ali, eu ia de give up, né? Tipo, turn give up, igual eu falei. Tipo, eu checo mais do que... Sim, eu também tava dando give up já. Quando vem o valete no River, eu sempre acho que tô ganhando dele ainda. O range do cara fletando. Pois é, o range do cara fletando. Ruim, cara. Mas da mesma forma que aqui o 6, né? O i6 nesse spot aqui, ele tem a mesma perfil, por exemplo, de um 88, 77, né? De um 55. Praticamente ele jogaria da mesma forma, sabe? Tipo, pagaria o Sebet igual. Ele nunca, pra você ver que ele nunca ia chovar, porque se ele chova o 77, o 88 e o 55 nesse board, o Ice 6 aqui tem praticamente o mesmo valor, entende? Desse range que alguém falou que acho que ele chovaria, entende? Nesse flop. Que eu discordei, falei que eu acho que ele vai de call mesmo, pelo size que o Lucas fez no Sabet. Mas ok, a mão. O River, tipo, dá pra mesclar de acordo com o River, né? Dá pra focar e dá pra pagar, mas pelo size é eu pagar, né? Porque o board é muito, tipo assim... E porque o Valete também tá muito no seu range, assim, de squeeze. O cara, quando você dá check ali, o cara, na cabeça desses caras, eles acham que a gente tem quase sempre, tipo, Ice Rei, Ice Dama. Não vê muito o Valete. Perfeito. Eles nunca viram o Valete, Eric? Talvez se fosse a Dama, se viesse a Dama ali, eu tenderia a foldar mais quando ele dá esse lead River, sabe? E você lembra daquele spot do Ice Rei do Lucas, ou do Danilo, que eu falei? Nunca eu vejo esses caras ruins quando tem valor no River da check, tá vendo? Que eles sempre lideram. Tipo, aqui quando você deu check River, você tá dando check turn. Me explica, o que você dá check turn aqui? Você dá check turn as mãos suas de valor, que você quer controlar, que são os seus semi-valores, que você quer valor beta River. Você vai valer beta River, né? Vamos supor que você checou 88, 10, vala aqui nesse turn. Aí no River ele dá check, você vale beta, certo? Certo. E você dá um check também aos blefs que você deu give up nesse turn. E os blefs também você vai tentar comprar aqui quando o cara der esse vote. Esses vilões fracos, eles nunca enxergam isso, entendeu? Tipo, o cara, ele tem valor, ele sempre vai liderar esse River, tá vendo? Tipo, ele nunca vai checar para deixar você ter seu range de blefe, para você valer betar as mãos que você tinha com o turn. Então, sempre é lead os valores. Só ver o que o pessoal falou aqui no... Você meio que tem que contar com o cara acertar alguma coisa no River pra ele te dar esse call no River. Aham. Você não mantém um range de blefe, né, do cara, tipo, mantém não, fala assim, você não dá oportunidade pro cara blefar, né, que na maioria das vezes o cara vai ter blefe do que vai ter valor. E os valores que ele tem, ele automaticamente ele já betaria, né, já por valor. Algum comentário, galera, sobre essa mão? Tá escutando aí? Não tô escutando. Fala, repete, por favor. Eric, tá me escutando? Dá pra escutar? Tô, agora tô. Tá certo. Aí, sobre essa questão do River aí, que a gente nunca vê eles checando, sabe? Por isso, quando, tipo, você tá em posição e tem muito spot pra roubar River, quando os caras checam fora de posição, assim, que geralmente o valor eles betam, aí você meio que obriga o cara a querer dar um meu call e não acontece muito. Eu tenho passado muito.
Tá meio cortando a ligação, Arthur, pra mim. Vocês conseguiram escutar o Arthur bem? Tá Não, cortando. esse microfone dele aí é difícil. Eu não consegui te escutar bem, Arthur. Alô? Tá digitando? Ele vai digitar. Enquanto isso, eu vou abrir a mão do Bruno aqui. O Bruno mandou a mão. Bem isso aí. Tipo, quando eles checam, a gente pode ter muito esse medo contra jogador muito fraco, jogador muito ruim. Tipo, mesmo a gente não tendo nada, a gente blefar o River, porque praticamente assim, uns 80, 90% das vezes tá e puxar, né, Arthur? Igual o Arthur falou aí, tipo, porque os valores que o cara tem muito valor, ele sempre vai lidar, sabe? Porque eles têm medo de perder valor, sabe? Eles sempre vão lidar praticamente. Então é bem ok a gente tentar blefar mais contra esses jogadores fracos, o River, porque a tendência é os caras foldar mais. Quase sempre é checar aquelas mãos que não completou os draws, né? Os draws de seguida, os draws de flush, e também aqueles valores bem ruins que eles vão quase sempre foldar. É bem se o Hero Call, os caras vão dar bem pouco. Aí, Bruno. Tô aqui. Beleza, vamos ver aqui a mão do Maratona. Aqui eu gosto dos dois. Tipo, tá no deep, sim, às vezes eu curto, tipo, tribetar o 7-6 pra inflar o pote, porque eu acho que flopa massa, né? E às vezes que flopar e se acertar, você vai ficar quase invisível contra esses caras ruins, assim. Eles nunca... Primeiro que eles nunca colocam a gente em range, né? Não sabem nem o que a gente tem. Eles só olham para o que eles têm. Então, tipo, eu acho ok tribetar. Como eu acho ok fletar aqui também, mesmo que o Big entre. Como a gente só vai jogar, né? Sempre por valor essa mão, acertando ali 2 paras, seguidas e flushes, né? Então, dá pra ir de call também, bem tranquilo. Principalmente com essas contas assim, ó, que irrita par, flush draw. Aqui eu vou só de call também, por estar bem deep. Não gosto de inflar o pote. Aí nesse 4 eu gosto de lidar, sabe? Tipo, fazer um size bem forte, já pra inflar mesmo o pote. Eu faço aqui em torno de uns 500 e pouco. De 50% a 70% eu sairia de lead nesse turn. Não gosto do check, por quê? Porque o check, eu acho que todas as mãos de valores que não tem espada, ele vai checar atrás, ele vai checar alguns reis atrás, ele vai checar alguns outros valores com espadas que ele me pagaria atrás, entendeu? Então, tipo, esse check vai fazer muito vilão checar behind atrás. Você vai deixar distrair muito, entende? Quando você dá esse check aqui. E quando bate essa street aí, né? Oi? A gente perde um street de valor aí, Perde né? um street de valor, isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Eric. Eu vejo uns caras betando até overpot aí, tipo, até naquela FT lá do Pseudo. Eu ia falar isso agora. Ele trincou 4-4 e fez overpot. Eu acho super nice, cara. Muito massa mesmo, eu gosto. Eu falei, tipo, aqui de 50% a 70%, mas é isso aí, dependendo do vilão. E se você acha que o cara tem valor, eu acho que quanto mais você inflar, melhor entendeu? Dá pra fazer over aqui, tipo, dá pra betar 1000 aqui, betar 1200 contra um cara. E aí, por exemplo, quando você beta 1200 aqui, você faz um over e toma call desse cara aqui, cara, o River é over de novo, né? Porque sempre o cara tem valor, entendeu? E esses caras nunca vão foldar, entendeu? Tipo, aí é que tem que abrir o olho pra isso. Igual do jeito que eu faria, que tipo, em torno de 500, 600, quando eu tomar call aqui, o River meu vai ser sempre uma pamonha. Alguém mais falou alguma coisa? Eu falei que nosso flush é baixo ainda, além de trair dos flush draws, ainda se bate espada River, fica ruim de jogar, né? Tipo, você não tem como betar. Aqui eu jogaria de check e reis. Se jogasse igual o Bruno jogou aqui, check e reis. Ok.
E na hora que o cara paga o check rate aqui, é praticamente. O perdeu foi outra, né? Foi outra? Não, eu acho que ele só pagou. Não, só pagou. É o total do pod aqui que apareceu. É, só pagou. Aqui praticamente é a mesma leitura que a gente faz, né? De quando a gente lidera esse size forte e toma call, né? O cara tem valor, entendeu? Então o river aqui tem que ser uma paçoca, né? A não ser que bate espadas. Aqui, tipo, nesse river aqui, eu ia no mínimo, cara, no mínimo, sem brincadeira, de 2.800. Seria o menor size que eu faria aqui nesse river aqui. De 2.800 até uns 5.000 aqui é ok fazer, sabe? Pra catrupiar quando você tomar call nesse turn aí. O cara vai ter muito valor, né? Alguém discorda? Alguém faz um size diferente? Eu tenho feito muito, Eric, quando eu dou esses check raise assim, que eu vejo que o cara tem valor, betar aí 7k. Eu deixo uns 2.000 pra ele pra trás, que ele não é eliminado. Uhum. E como ele mostrou que tem valor no turn, né? Muitas vezes eles dão esse hero call aí. Sim, perfeito. É, porque a escolha do size é ok, né? Tipo, em torno de 6k aqui com 5k que eu falei, tipo, é over do mesmo jeito, né? Eu queria saber se alguém faz diferente, sim, beta menos, né? Tipo, meio pot, ali Ô, Eric, mais curto. Pode a falar. gente faz aí o mínimo que você falou, 2.800 por aí. Que seria, sei lá, 70% do pod, que eu também faria. E se ele chova? Que a gente fica com 5.000 pra trás. Cara, aí é que tá. Se é contra um cara bom, Ele só vai ter flush, ao meu ver. E flush melhor que o nosso, né? Sim, eu foldo, entendeu? Se é contra um cara bom, eu valo e beto foldo. Porque o que acontece? Quando você beta 80% do pote, tipo ali 2.800, o cara, eu vou usar uma frase que eu vi o GM Walter falando nessa última transmissão do BSLP. O GM Walter falou. Ele já blefou um river tipo, na vida dele inteirinha de poker, que ele tinha lembrado, na transmissão ele falou, 2 vezes, entendeu? E eu vou te dar exemplo do meu tempo aí de poker também. Eu não blefo river muito fácil assim, e nem vejo os caras blefar tanto river, tá ligado? A ação quando chega no river assim, o cara blefar, o cara tem que ter muito peito, e tipo, a gente tem que pensar a longo prazo. O cara vai muito mais foldar do que, e muito mais dar hero call, do que te blefar quando você beta aí, tipo, 2.800, ou fazer aquele size que a gente falou, né, 5k, deixando 3 para trás, que você já nem tem fold action, o cara ir lá e te blefar, entendeu? Eu não vejo. Exato. O cara fazendo, nem Também cara não, ruim fazer isso. Também não. Né? Mas é que, tipo, se a gente faz 5, daí fica foda, né? Porque a gente vai ficar com 3 pra trás só. Mas aí é aquilo que tem, né? A gente fez 5 para tomar call de muita coisa, né? Que é trinca, 2 pares, o Ais e Rei, que ainda tem no range dele, o Ais, as trincas, os 2 pares, né? E todas essas outras mãos, mas se ele chovar, fudeu, né? A gente tá atrás, né? Ele só vai chovar, você tá atrás, né? Que é o flush maior. Quem fala isso também, eu não sei se você já viu o vídeo do Benz lá dele. Ele fala que no River quase ninguém blefa quanto deveria. Por isso que a gente tem que dar, às vezes, alguns overfold no River. Tipo, alguns segundos par, às vezes até top pair ele folda, porque a galera não blefa o suficiente no River. É bem então, isso. Raramente tem blefs, assim, tem que ser um cara raramente, muito bom. Raramente, é isso aí, perfeito. O cara ele blefa mais nas outras streets. No River você quase não vê muito blefe. É bem difícil mesmo. E assim, é aquela dor no coração, né? Você overpotou por valor, mas aí você tomou a volta, é óbvio que você tá perdendo. Então tem que foldar, né? Dor no coração, mas foldar, né? A gente discutiu um spot. Eu não sei se a aula tá disponibilizada ou se alguém de vocês viram. O review do Bodybuilder 109 da Rose. Inclusive, ela jogou uma mão essa semana contra o Scabofield. E foi mais ou menos isso. Ela até mandou no grupo nosso. E foi mais ou menos esse assunto aí que a gente comentou, sabe? O River dá para você valorizar, porque quando você jogar contra um cara bom, praticamente você só vai tomar chove mesmo do que você tá perdendo, entendeu? Foi uma trinca de valete que ela tinha com Ash de Kicker, não foi? Eu não lembro aqui agora, cara. Eu acho que foi assim. Uma das mãos foi o que ela caiu, né? Uma trinca de dama contra Vala 8 Suited, que o Scabofield fletou e stakeou ela, mas era cooler, né? Flush. E a outra foi essa semana, uma outra mão que ela jogou,
que ele valor betou assim, pesado, o River ficou tipo quase short, stack pra trás, ela deu all-in e ele foldou. Depois eu vou mandar a mão, vou pegar a mão dela, vou procurar no grupo e vou disponibilizar pra vocês. Se a gente for pensando agora o contrário, a gente deveria fazer alguns blefs desse, né? Porque se a gente tá jogando contra a reg e o cara faz pesadão River, às vezes a gente blefar e ele vai achar que a gente só tem o topo, sempre. Deveria fazer mais, é contra cara que pensa, né? Sim, contra os claro. regs em médios, regs em bons, deveria mesmo, mas blefar porque vai ter mais sentido e os caras vão foldar mais. Bem isso aí. Mas vamos ver aqui. Vou terminar de ver a mão. Betou 2.800. Só falta coragem. Aí Escreveu a mão. Tchau, obrigado. E aí? Aí, tá vendo, cara? É sempre até isso, cara. O flush mais fraco que ele chova tá me ganhando. Tipo assim, é um cara horrível, né? Tipo, um cara muito ruim, tá vendo? Tipo, Ainda volta e isso, ainda né, te cara? voltou, sabe? Quando você fez esse size. Mas agora, por exemplo, se você fez os dois, deixa eu ver, você fez o size que eu falei, né? Que, 2.800. é o que eu faria, o mínimo que eu faria, né? Mas, tipo, eu ainda faria, às vezes, até mais do que eu posso, tipo, ali, 3.500, 4K. Eu nunca vou ver um cara muito bom pegar e fazer isso aqui com 8.5. Por exemplo, quando você fizer 4.000 ali, ou 5K, ele pega esse flush de 8.5. Porque ele sabe que você tá fazendo isso com flush, sabe? Então ele vai pegar e vai só dar a call com esse flush pequeno. Eu falo mesmo, cara. Eu falo porque, tipo, quando algum cara bom faz isso, eu tenho flush de 8.5 aqui, eu vou só de call. E ainda com dor no coração, porque eu tô achando que o cara tem flush melhor às vezes, saca? Tipo, eu acho que ele tem quase sempre o flush melhor que o meu. Mas se eu tinha esse flush de 8, sabe? Com flush de dama, eu fico pensando pra voltar, velho. Muito difícil voltar assim, tô nuts. Sim. Tá vendo? É tipo isso, cara. O cara te voltar aí, velho, vai voltar com o quê, cara? Mas assim, uma das coisas que a gente tem que tentar raciocinar é o seguinte: o que é o padrão, entendeu? O que é o padrão? O que mais a gente vai ver? A gente mais vai ver isso aqui. Não dá pra gente tirar de base, a gente tá jogando ali no dia a dia, joga esse torneio baratinho, aí você vai, pega aqui e vê um cara fazer isso aí com rei 8 off, entendeu? E dá esse all-in aí. Porque isso acontece, vocês estão cansados de ver os caras fazer isso aí. Mas é um ou dois debiloid, um chinês, coisa arada da vida, que você vai ver fazer isso aí, entendeu? Tipo, de 200 spots desse aí que você jogar, você vai ver um cara fazer isso, entendeu? Os outros 199 o cara vai ter A tendência geral é isso aí ser uma mão melhor que a nossa, né? Bom, Claro, isso, uma bem info, por exemplo, se a gente tiver info já do cara, aí beleza. Ô, Eric, você lembra da mão do Valete 4? Que o cara abriu de UTG e eu defendi Explore, não é bom defender, e foi a mesma coisa, eu CBT turn uma pamonha e ele me voltou e dei call. E aí ele tinha, isso mesmo, rei 5 off, ele me voltou sem nada, velho. Eu lembro, mas se você tiver ela aí, a gente vê. Eu acho que não aqui, ó, deixa eu ver onde você analisou ela. Vamos ver que a gente vê a última. A gente vê essa última mão aí do Alisson e aí a gente encerra. Então, eu ia ver se fazer um review do meu torneio, mas ele já vai ficar bem puxado, 2 horas de aula. Vou marcar com vocês essa semana aí, a gente faz um review de algum torneio meu. Você fez a análise da mão, falou que acho que tá no grupo aqui. Eric, se tiver algum torneio teu de Bounty Builder, eu acho legal, porque tem muito spot diferente. E opa, beleza, eu ia fazer no Big 33, eu vou separar e vou fazer um review essa semana, e eu marco e aviso vocês, a gente faz um torneio de Bounty, um torneio de Bounty que eu fiz faz mais review, mano, não vê muito de Bounty, e torneio de Bounty tem mais spots diferentes, assim, tipo, a gente joga mãos diferentes e tal. E na verdade, nos meus... Eu falo por mim no começo, assim, eu jogava quase todo o torneio no meu começo, quando eu comecei a jogar. Eu jogava, por exemplo, um torneio regular, eu jogava igual num Bounty Builder, saca? Tipo, não na verdade, eu também jogo mais ou menos assim, sabe, Davi? Tipo, o que eu falei pros meninos, no começo do torneio, eu até jogo um pouco mais agressivo e jogo um pouco pelo Bounty,
porque no começo do torneio tem o torneio todo para jogar e praticamente ali uma grande parte, né, da grana do torneio tá nos baldes, entendeu? Então a gente tem que jogar pelos baldes. Agora, tipo, quando chega ali na reta final, tipo, 50 left, às vezes até 100 left, dependendo do torneio de bounty, eu não jogo agressivo mais e nem faço aquelas loucuras que a gente tá cansado de ver os caras fazendo por causa de bounty, entendeu? Aí eu jogo pelo bounty quando... não vale tanto, né? Porque... Bem isso, tipo, eu já jogo mais pela premiação e, tipo, os bounties eu jogo... Eu vou pro bounty quando é spot standard mesmo, quando é normal e não vai me fazer diferença nenhuma, entendeu? Agora, eu dou uns call mais luz e jogo um pouco mais agressivo no early game, nos torneios de bounty, que eu não jogaria no torneio regular. Vamos ler essa mão do Alisson. Eu ia foldar, tanquei. O Thiago falou ali a mesma coisa. O Dan Almeida explica que ele joga mais pelo bounty no começo do torneio, né, no early game, do que na reta. Eu vi tá vendo? Ele falou que o bounty ele tipo, fala que é mais importante. No começo você pega o bounty inicial do cara, daí já do meio pro fim, tipo, quem ganhou o bounty já comeu a metade pro BR, né? Tipo, ele não vale mais. E outra coisa, tipo, no começo é bom porque você já tá reduzindo seu investimento, né? Você tá reduzindo o custo do seu buy-in, você tá praticamente, vamos dizer assim, tornando o torneio break-even, tudo que vir depois vai ser lucro, entende? Agora, quando chega lá no final, tipo, você já tá na reta, tem que jogar pela grana, né? Porque, por exemplo, por mais, vamos dizer, um torneio, um balde 109 da vida que tem os baldes muito gordos. Você vai pegar um cara com puta balde, você vai pegar um cara com 300, 400 dólares de balde, mas você tá vendo ali que o torneio, cara, tá jogando por uma premiação de 20k, entendeu? De 16 mil dólares, entende? De 10 mil dólares. Então, eu acho que não dá para você ficar jogando pelo bounty mais, porque por mais que seja atrativo o bounty, ele é irrisório em relação à premiação que o torneio paga, entendeu? Todo mundo tá vendo aí, né? O Alisson defendeu contra a MP, o Vala 4 Suta. Não gosta de defender contra a MP ali, o Vala 4 Suta, eu falei para ele. Aqui eu começaria a defender talvez um Vala 7 Suta. Mãos com gaps de sequência, Suta, contra EP e MP. Defenderia o Vala 4 contra LP, né? Ok, defender. Aqui não gosto do check raise. Eu vejo que tem muita gente que joga check raise. Eu acho que temos uma mão que, por mais que ela seja uma mão que vai ter uma equidade, que tem uma equidade boa, ela não é uma mão sólida, ela é uma mão que tem uma equidade a ser completada, e eu não quero nunca, cara, ser colocado na porta contra quando eu tenho uma mão assim, porque as mãos que me dão action, eu acho que quase sempre eu tô morto, e quando eu tomo uma action de um cara que não pensa no jogo, eu acho que vai ser, por exemplo, um rei e um Ais, e olha lá, porque, por exemplo, um regular, para você betar esse board e me dar action que seja tipo de ir para atolar, vai ser sempre com uma equidade monstra, sabe? Que seria tipo as trincas, as seguidas. Ele nunca acho que eu vou tomar check, eu nunca vou tomar action de um cara lucrativo, umas mãos tipo, pior do que essa, sabe? Então, por estar deep assim, mais o cara tem bastante blinds ali, mais 100 blinds, eu prefiro ir de call aqui e realizar a equidade. O Alisson deu um check raise bem alto, sabe? Tipo, meio que praticamente colocou o cara na porta. Deixa eu voltar a mão aqui, que saiu. Ó, check raise bem alto, o cara foi de call. Bateu o Ais aqui. Se eu jogasse igual o Alisson jogou, eu já jogaria, tipo, continuaria representando, porque eu acho que o Ais não tá muito no range do cara. Eu acho que quando ele dá action, que ele vai ter, tipo, rei, dama, dama, né? Seriam as mãos aqui, ou um 10-10, então o Ais é uma carta muito boa pra gente continuar blefando. Mas acho que não queria. Porque é o seguinte, quando eu quero ser agressivo, eu quero continuar agressivo, não quero passar
a mão pro vilão, entendeu? Pra ele tomar as rédeas da situação. Ainda mais eu tendo aqui ainda flush draw, né? E top pair. Porque pensa, o cara beta ali, você ficar pagando pra irritar, acho muito ruim. Você não somar fold equity com a equidade da mão que você tem a realizar, né? Mas aí Quanto foi você sonho, faria cara. Faria, tipo, 40 No flush? turn? É. Não, faria baixo, tipo uns 1.600, né, 1.700, porque para poder tentar overbluffar a river, né? Mas igual eu falei, tipo, eu não jogaria dessa forma, né? Eu iria de call flop, entendeu? Aí, por exemplo, nesse AIS aqui, eu jogaria de check call novamente, porque por mais que o AIS seja uma carta que tá no range dele, você tem top pair, ou você tinha top pair flop, mas você tem flush draw, ainda pode irritar um segundo pair, você tem uma equidade muito boa para realizar. E como o cara betou, se você jogar só de call, você ainda pode jogar o turn também por check call, entendeu? Você não precisa foldar o turn porque vê o wise. Sua mão é uma mão muito boa ainda que ainda pode realizar a equidade, entendeu? Ô, Eric, e aí, no turn aí, é melhor você betar, porque já que você vai estar disposto a pagar, vai dar o call, né? Melhor você ser o agressor aí pra tentar... Isso aí, cara, perfeito. Tipo, por mais que... Porque se ele beta, você já vai pagar. Então é melhor você pagar e blefar alguns rivers do que pagar aqui, só pagar e ter que foldar quando você não hitar o flush, entendeu? Um size ok fica no bem river. capado também. Não entendi. O range fica bem capado aí quando ele dá check turn também. Fica em flush ou um valete que o cara acertou ali. Ou flush draw, ou overpair, né? Tipo, pode ter dama-dama no range dele, pode ter rei-rei, né? E se bem que os caras... Isso eu tô falando cara bom, né? Cara ruim eu não vejo cara dando call aí. Se eles tomam check, reis no flop e tem overpair, eles atolam sempre, sabe? Tipo, o cara tem rei-rei, dama-dama é fraco e ele chova na sua cabeça. Ainda mais board que tem flush draw. E agora ele betando também. Isso daí Aí betou o River e tomou chove na cabeça, tá vendo? Tipo, é sinistro, né, cara? Você tem uma mão muito nice, mas é aquilo. Se é um cara mediano, tem que foldar, né, cara? Mediano pra bom, não tem como ser bom, né? Não vai te dar esse raise aí, sem um flush melhor, um cara mediano pra bom, não. Você fala raise no River? É, no River, se o cara tem mas aí raise no River eu acho vilão. ok, cara. Sim, não. Você fala o Alisson dá o raise? Não, eu falo o vilão ali, se ele for um cara mediano pra bom, ele não dá esse chove no River na hora que o Alisson beta 3k num pote de 5, sem um flush melhor de jeito nenhum. Sim, eu também não vejo isso. É quase sempre, tipo, é isso aí, sabe? Tinha seguida, o doente. Mas é igual. Você vai pegar uns caras muito ruins fazendo isso, entendeu? Igual eu falei lá no spot do Bruno. Você vai pegar, mas é uma vez na vida, outra na morte, que você vai pegar o cara pegando essas mãos aqui e achando que tem valor fazendo isso, entendeu? Você nunca vai pegar um cara mediano e bom fazendo essas bizarrices aqui, entendeu? Isso aqui não é mão normal, entendeu? Não é mão que a gente pode achar que é standard e é bom sempre pagar, entende? Ele transformou em blefe o rei, a sequência dele, né? Pois é, ele transformou em blefe. A mão dele tinha tudo pra dar call, porque tem a seguida, só tá perdendo pro flush, né? E aí vai tomar call do que quando ele der raise ali? Vai Só tomar call de nada. Nem do 10 seco aí que segue. Pois é. Mas no Call Station, Eric, eu gastei quase meu time bank para dar esse call. Porque dificilmente esses jogadores voltam se não tem um flush melhor, né? Mas aí é o que eu tenho, é o que eu falei pra vocês, tipo, a gente vai pensar nessa jogada contra um cara que é bom, entendeu? Porque o cara que é bom, ele nunca vai transformar isso aqui em blefe, a não ser que essa seguida dele seja com um rei de espadas, entendeu? Que aí beleza, o cara ainda tá transformando em blefe porque tá bloqueando um semi-nut, ok ainda, mas eu ainda vou ver o cara regular muito mais pagado do que fazer isso aí, saca? É um outro spot na vida que você vai ver o cara transformar uma mão dessa de muito valor em blefe.
né? Primeiro porque o cara sabe que ele não vai tomar call de quase nada, entendeu? Então, como a mão dele tem muito valor de showdown, ele sabe que você nunca vai foldar o flush para ele, entendeu? E das outras mãos ele já tá ganhando, entende? Então não tem sentido o cara transformar em blefe. Nossa. Agora, tipo, pegar aqueles caras bem ruinzinhos ali, daqueles torneios bem baixos, a gente não vai ficar sempre dando esse bet fold também no River, né? Um flush de valetes aí de bet fold para aqueles caras muito ruins, porque aqueles caras muito ruins, que são bem bizarros, bem perdedor e que não enxergam nada de spot, você vai ver uma frequência maior dos caras fazendo isso aí, né? Com sequência, com trinca, com essas mãos, dando esse tipo de show, né? Essas mãos que a gente comentou de value bet fold River foi com os caras que pensam no jogo, caras que são lucrativos. Vocês não vão ver os caras fazer esse tipo de bizarrice aí, né? Nice. Beleza. Algo mais, galera, para complementar? Por hoje é só. Eric, deixa eu só te perguntar. Será que dá para encaixar a review hoje? Ou quer deixar para outro dia? Sim, dá pra gente fazer mais tarde.